Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo, imersivo e honestamente fascinante no mundo complexo, belo e absolutamente paradoxal do Tao Te Ching. E a gente vai fazer isso guiados pela tradução super cuidadosa do mestre Wu Ji-Chang. Tem uma imensidão de sabedoria antiga para ser desbravada aqui, abordando conceitos que operam numa frequência mas bem diferente da nossa lógica agitada do dia a dia, sabe? A gente vai explorar ideias revolucionárias que literalmente subvertem tudo o que a gente acha que sabe sobre o que é ter força, realizar uma ação ou até mesmo alcançar o sucesso. Vamos lá! Logo de cara, no primeiro capítulo, a obra já lança um desafio e tanto para nossa cabeça com essa frase: o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. Olha o peso disso. A mensagem deixa claríssimo que o caminho verdadeiro, infinito e eterno, nunca, jamais vai caber perfeitamente numa palavra, num conceito humano ou num dogma rígido. É muito louco observar uma filosofia milenar que usa a linguagem escrita justamente para apontar para uma realidade que não pode ser dita em palavras. É algo que a gente só consegue experimentar de verdade quando silencia a mente analítica e simplesmente abraça o mistério. Parte 1. O mito de Lao Tse, o mensageiro extraordinário. Antes da gente decifrar o texto em si, vale muito a pena entender um pouquinho da aura mágica em torno de quem escreveu tudo isso. A tradição traz uma biografia mitológica épica para ilustrar a grandeza desse cara. Diz a lenda que Lao Tse foi concebido quando a mãe dele engoliu uma pérola de luz, e a gestação, inacreditáveis 81 anos. É por isso que contam que ele já nasceu debaixo de uma mexeira, ostentando cabelos brancos e orelhas enormes, que são símbolos de longevidade e muita sabedoria. Daí o nome dele, que significa apropriadamente velho criança. A jornada dele passa de um cargo pragmático de historiador da corte real até um peregrino desiludido que, antes de sumir rumo ao oeste, ditou esse texto monumental para um guarda de fronteira. E o final é de filme. Conta-se que ele ascende aos céus, manifestando um corpo de pura luz dourada, bem no meio do deserto de Gobi. Sensacional, né? Parte 2. Nomeando o inominável Tao, a origem de todas as coisas. Com essa lenda do nosso mensageiro extraordinário na cabeça, a gente passa agora para o foco central da mensagem. A palavra Tao significa, de um jeito bem literal e simples, caminho ou origem. Mas presta atenção num detalhe crucial que muda toda a perspectiva. Ela não descreve um Deus com forma humana, nem um criador punitivo que fica lá de cima ditando regras morais. Na verdade, aponta para a fonte misteriosa, silenciosa e totalmente intangível de todo o universo. É um princípio primordial que vem antes de absolutamente tudo, anterior até aos reis celestiais dos mitos antigos. É como se fosse a matriz, o útero invisível de onde nascem as 10.000 coisas que existem no mundo material. Um estado puro que a gente só toca através da quietude. O texto original brinca o tempo todo de um jeito brilhante com essas dualidades, tipo existência e não existência. Aos poucos, fica evidente que esses dois opostos não estão brigando entre si. Na real, eles se geram mutuamente num ciclo perfeito e contínuo. A existência tangível dá os limites, a forma física e o valor visual das coisas. Mas é a falta absoluta de substância, a não existência, que traz a utilidade funcional que a gente de fato usa. É literalmente uma eterna dança cósmica entre o material que a gente toca e o espaço invisível que faz essa matéria ser útil de verdade. E isso nos leva à parte 3, o poder do vazio, encontrando utilidade no nada. Vamos ver como essa relação entre a forma sólida e o espaço constrói uma das metáforas mais libertadoras do pensamento oriental. O texto traz uma imagem perfeita para a gente aterrar essa teoria. Ele diz: 30 raios convergem ao vazio do centro da roda. Através dessa não existência existe a utilidade do veículo. Isso âncora um conceito filosófico super abstrato numa coisa tão mundana quanto uma roda de carroça. A genialidade do Lao Tse está em mostrar, de um jeito direto, que não são os grossos raios de madeira sólidos sozinhos que fazem a roda girar, mas sim o espaço vazio no meio, aquele buraco exato no centro do eixo por onde a haste passa. A parte que não existe acaba sendo a peça mais vital do mecanismo todo. E ele continua ensinando isso de forma magistral. A argila é trabalhada na forma de vasos. Através da não existência existe a utilidade do objeto. E dá para ampliar isso para grandes construções ou para o nosso dia a dia, sabe? Pensa no interior oco de um jarro esperando a água, ou no espaço vazio que a gente deixa de propósito ao erguer uma parede para colocar uma porta ou uma janela. É justamente na parte que falta, no vazio projetado, que a utilidade verdadeira mora.
Pensa bem, se uma panela fosse um bloco maciço e pesadão de argila, ela não ia servir para cozinhar absolutamente nada. Parte 4. Água e a não ação. O princípio de Wu Wei. Desse conceito incrível de achar utilidade imensa no vazio, a gente muda o foco para a manifestação física que mais parece o próprio Tao na natureza, a água. É aqui que a gente esbarra numa desmistificação fundamental do conceito de Wu Wei, ou o caminho da não ação. É vital entender isso. Não ação não é inércia, desistência, preguiça, nem ficar apático vendo a vida passar, tá? Muito pelo contrário. É agir constantemente, mas sem forçar a barra, sem aquela intenção egoísta disfarçada, sem ansiedade para fazer as coisas serem do jeito que a nossa mente idealiza. É fazer o necessário de um jeito tão orgânico e natural que a gente simplesmente se alinha com as correntes do universo, sem gerar resistência, drama ou fricção desnecessária. Isso leva a gente direto para uma lei inquestionável da natureza, que, na nossa mania de querer demonstrar força o tempo todo, a gente acaba ignorando. Aquilo que tenta ser duro e super rígido, na verdade, quebra muito fácil. Já o que é suave e flexível sobrevive a qualquer tempestade. A rigidez extrema é a companhia certa da morte. Imagina um galho seco de árvore. Ele não consegue se curvar, então estala e quebra com a menor pressão. A flexibilidade, por outro lado, é a eterna parceira da vida, igualzinho a um broto novo e tenro que cede e se curva com a ventania, só para voltar intacto e continuar crescendo firme no dia seguinte. Aí somos presenteados com essa pérola maravilhosa do pensamento taoísta. A bondade sublime é como a água, permanece nos lugares desprezados pelos outros. É um trecho imensamente poético. A água sustenta, limpa e faz bem para todas as criaturas vivas sem nunca, em momento nenhum, entrar em disputa ou procurar destaque. Ela não sobe a montanha para brigar por atenção. Ela desce sem parar, fluindo com calma na direção dos pontos mais baixos, preenchendo as valas e os buracos que todo mundo considera indesejável e evita. E é exatamente nessa profunda e indomável humildade que está o verdadeiro poder supremo e transformador dela. Parte 5. Os 3 tesouros, os princípios centrais de Lao Tse. Agora, vamos mergulhar em como todas essas metáforas grandiosas sobre a água e o vazio viram um guia super prático e firme para o nosso dia a dia. O Tao Te Ching oferece 3 tesouros práticos para guiar a vida, e eles batem de frente com o que a nossa sociedade impaciente costuma idolatrar. O primeiro tesouro inegociável é a humildade, não cultivar a obsessão de ser o primeiro em tudo a qualquer custo. O segundo é a simplicidade, a capacidade de dar uma boa segurada no ego e nos desejos para encontrar uma paz existencial autêntica no pouco. E o terceiro que coroa tudo é a afetividade, que é a compaixão genuína. O mais curioso é que o texto afirma que é essa afetividade, e não agressividade, que nos dá coragem de verdade e traz proteção celestial. Cultivando essas 3 joias, em vez de caçar riquezas infinitas, a gente volta a vibrar no mesmo ritmo da origem. Mas aí surge uma dúvida super prática e natural, né? Como na vida real se governa de fato um negócio, se lidera uma equipe, ou se lida com a pressão do cotidiano usando um poder aparentemente tão delicado e invisível quanto a não ação? O que acontece quando a gente tenta colocar uma atitude tão branda, paciente e focada no vazio dentro de uma sociedade contemporânea hiperconectada, cheia de metas agressivas, prazos insanos e ambição desmedida? De primeira, parece que o choque entre essas duas realidades não é só provável, mas catastroficamente inevitável, concorda? Parte 6. O paradoxo final. Conhecendo o desconhecido. Para tentar resolver esse intenso dilema entre a sabedoria antiga e a vida veloz moderna, a gente vai analisar um dos paradoxos mais brilhantes das páginas finais da obra. Como num golpe de mestre, Lao Tse solta essa pedrada enigmática. Saber do não saber é sublime. Não saber do saber é doença. Essa frase simples resume a diferença brutal entre a ignorância e o conhecimento genuíno. Ele ensina que o nível mais alto e virtuoso de consciência que a gente pode alcançar é ter a modéstia e a honestidade de reconhecer com leveza os limites e as falhas do nosso próprio intelecto. Quando falta essa humildade base, a arrogância cega e a ilusão intoxicante de certeza absoluta tomam conta. E é aí que, segundo o autor, a gente fica doente. Uma patologia do ego que destrói desde grandes governos até os nossos relacionamentos mais íntimos. Tudo porque a gente simplesmente não aceita que não tem todas as respostas. E com essa reflexão potente sobre curar a nossa arrogância com humildade, a gente vai chegando ao fim da nossa exploração do Tao Te Ching.
Fica aqui uma provocação sincera, desenhada especialmente para quem já anda exausto das demandas externas. No mundo caótico que cobra velocidade extrema e certezas inabaláveis o tempo todo da gente, como e onde daria para começar a imitar a postura fluida, macia e flexível da água hoje mesmo? O nosso convite final é para que essas percepções não fiquem apenas como um exercício mental ou uma curiosidade esquecida na gaveta. Se for possível, abre um espaço. Deixa a força silenciosa da água e a utilidade libertadora do vazio entrarem nas frestas tensas da rotina. Aplicando a sabedoria da não resistência e da água que preenche o vale humildemente, a gente percebe que dá para dissolver conflitos desnecessários, acalmar a mente com os 3 tesouros e passar a fluir com tremenda serenidade, até quando aparecerem pedras enormes pelo caminho. Muito obrigado por acompanhar essa jornada renovadora com a gente.